E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de olheiro de hoje vem falar um pouco sobre Pedro Henrique Rodrigues Bicalho, o popular Pedro Bicalho, meio-campista do Cruzeiro, revelado na nossa categoria de base e que subiu para o profissional nessa temporada 2020. O atleta, que é natural de São José dos Campos, em São Paulo, tá na base do Cruzeiro desde muito jovem, né? E ele tem uma característica interessante, que foi ter jogado em boa parte da sua formação como um meia ofensivo, um jogador de mais chegada na frente. Agora, quando subiu para o sub-20, ele foi meio adaptado, digamos assim, a jogar como volante, e foi nessa posição, inclusive, que ele se destacou na Copa São Paulo e, consequentemente, subiu para o elenco principal, tendo até o momento que eu faço esse vídeo jogado 6 partidas pelo nosso elenco e já marcado seu primeiro gol, né, naquela partida contra o Uberlândia, que foi, inclusive, a reestreia do Marcelo Moreno, né, teve passe do Moreno para o gol do Pedro Bicalho. É um atleta muito jovem, ele completou 19 anos nessa temporada 2020, e justamente por isso poderia continuar jogando no elenco de base do Cruzeiro até o ano que vem, mas a comissão técnica do Anderson Moreira optou por mantê-lo no elenco principal justamente por enxergar no jogador muito potencial, uma certa maturidade apesar de ser um jogador tão jovem, né? E acho que os aspectos que mais chamam a atenção nesse jogador são realmente a sua qualidade de passe, a facilidade para se projetar no campo, seja para fazer uma tabela ou até mesmo para finalizar a gol, e parece ser um moleque muito cabeça boa, né? Não à toa chegou a vestir a braçadeira de capitão do Cruzeiro já no time sub-20, foi muito elogiado pelo nosso antigo treinador Adilson Batista, né, que enxergava nesse jogador muito potencial, e com a nova comissão técnica também mantém essa condição no elenco, sendo que jogadores até mais badalados acabaram voltando aí para o plantel sub-20. Outra característica interessante do Pedro Bicalho é a polivalência, né? Além de já ter jogado como meia, que eu falei, e também como volante, que é a sua posição ideal, o Pedro pode ser aproveitado numa improvisação na lateral direita. Desde a primeira vez que eu vi ele jogando, o que mais me chamou a atenção nesse jogador é que ele parece ser muito tranquilo em campo, né? Aquele cara que parece não se afetar muito com o que está acontecendo em volta, o que em algumas ocasiões pode até se tornar algo negativo, né? Pode parecer que o jogador não está necessariamente ligado no jogo, mas entendo que se esse jogador for bem trabalhado, ele pode se tornar uma boa referência aí para o Cruzeiro no futuro, e mais para frente ainda pensar até em uma eventual negociação, né? Até porque esse tipo de jogador assim que mantém a cabeça em pé, que consegue enxergar bem o jogo, e que a gente vê que independente do que esteja acontecendo em campo, a bola não queima no pé dele, né? Ele gosta de ter a posse de bola e sabe fazer esse início de transição do jogo, de buscar a bola no pé do zagueiro e sair com um passe de qualidade, se destacando em alguns momentos até pelo passe entre linhas, né, que é a boa e velha enfiada de bola, aquele passe ali que tenta cortar a linha de defesa do adversário. Ele consegue fazer isso com destreza em alguns momentos. No sub-20 a gente chegou a ver o Pedro Bicalho algumas vezes se arriscando a bater faltas também, um jogador que tem uma boa qualidade nesse aspecto. Claro que pode evoluir nesse sentido, e para fazer uma crítica, eu diria que o Pedro Bicalho fez um jogo muito apagado naquele clássico do primeiro turno do Campeonato Mineiro, onde até por um pouco de culpa do Adilson Batista, que escalou ele numa condição mais avançada, ele não participou tanto do jogo como a gente tinha visto nas partidas anteriores. Como é sempre bom destacar, esses jogadores que estão acabando de subir para o profissional agora, eles não estão prontos, estão num processo de evolução, mas eu gosto do estilo desse jogador, enxergo muito potencial nele, e acho que essa mentalidade um pouco mais madura que a média dos jogadores dessa idade indica que poderá se tornar um grande jogador de futebol. Essa é a minha visão sobre o atleta. Eu gostaria que vocês também comentassem o que acham desse jogador, se enxergam de fato grande potencial nele, ou acham que deveria ir com um pouco mais de calma, ele deveria ficar um pouco mais no sub-20, aguardar uma oportunidade. Comenta aí então o que você pensa, e se tiver sugestão de outros nomes para o quadro de olheiro, também fica à vontade aí para deixar nos comentários. E não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!